Aqui, ó. Ontem, ainda sobre... a Júlia trouxe aqui, inclusive, a questão aí da convenção do DF, né? Lançaram a Bia Kicis, a Michelle. Michelle não compareceu, tá? Tava com uma enxaqueca, mas ela gravou um vídeo. Disse que... vamos ver o que ela disse aqui. Coloca lá, Michelle. Boa noite a todos. Passando aqui para agradecer por todas as orações, por todo o carinho. Toda a equipe também do DF está sempre muito atenciosa conosco. Na sexta-feira eu já estava há 16 dias com enxaqueca, resolvi ao hospital ontem, fiz uma tomografia computadorizada, meu olho estava doendo muito, o resultado foi uma cefaleia refratária. Eles me sedaram, fizeram aqui o bloqueio dos nervos cranianos, 2 pontinhos acima da pálpebra, o que faz o nosso olho ficar bastante inchado. Hoje amanheci novamente com dores no olho, eles resolveram fazer mais um bloqueio por volta das 15 horas, antes redigi ali a minha fala para que meu irmão, o Diego, que é o meu primeiro suplente, pudesse me representar na minha convenção. E aqui eu quero agradecer ao nosso futuro presidente Flávio, a nossa futura senadora Bia Kicis, meu presidente Valdemar, todos os pré-candidatos por todo o carinho, minha família, minhas irmãs que me ajudaram bastante. Que Deus abençoe vocês. Júlia Lucy, ela acabou... Você acha que ela não estando presente na convenção, isso impacta de alguma maneira na candidatura dela? Me parece que a candidatura está certa, né? Tinha alguma dúvida ali, ela disse que ainda ia conversar com o Bolsonaro, o Valdemar falou na semana passada que ela ia conversar com o Bolsonaro, enfim, mas eu acho que já resolveu, ela vem candidata mesmo. É aqui ou lá? Sim. Pronto, beleza. Voltou. Tá com microfone novo e ainda não tá acostumada. Microfone bom, inclusive, viu? Ô Eli, o seu microfone é uma porcaria. Compra um microfone igual ao da Júlia Lucy, tá bom? O da Bruna tá bacana, tá ok. Cláudio, sim, a Michelle é candidata. Hoje a gente já pode falar sobre candidatura, porque passada a convenção, declarados candidatos, a gente já pode falar sobre candidaturas, né? Eu, por exemplo, sou uma candidata do PL, já tenho até número, só não podemos divulgar. Mas a candidata ao Senado, as nossas 2 candidatas são Bia Kicis e Michelle Bolsonaro. Nesse ano, nós vamos votar 2 vezes, é importante sempre a gente lembrar isso, porque tem muita gente que não sabe, né? O Senado é uma eleição majoritária de turno único, então serão eleitos aqueles que tiverem a maioria dos votos. Então, portanto, a direita no Brasil inteiro não pode se dividir. A direita precisa escolher os seus 2 candidatos e votar de uma forma única nesses 2 candidatos. Eu estou falando isso, parece bastante óbvio, mas nas pesquisas que temos aqui no DF, por exemplo, a gente vê muitos eleitores da Michelle, ela ainda aparece em primeiro lugar, ela perdeu muita intenção de voto. Em algumas pesquisas, ela já está empatada com a Leila, inclusive, que é uma candidata de esquerda, apoiada pelo Lula e que vem à reeleição. Foi eleita lá em 18, com um voto de centro-direita, né? Mas decidiu-se aliar ao Lula nesse mandato e vai fazer palanque para ele, inclusive, né? Mas, curiosamente, muitas pessoas que votam na Michelle no primeiro voto, votam na Leila no segundo voto. É difícil de entender esse fenômeno, eu acredito que está muito relacionado a uma ideia, né, de fazer um voto feminino, enfim, mas também é estranho porque a Bia, sendo uma mulher, né, também deveria receber esse voto. Então, mas nós temos tempo para explicar isso para as pessoas, então existem 2 votos e as nossas 2 candidatas são Bia e Michelle. Sobre a ausência dela, acho que não... No nosso caso ali da convenção não faz diferença, porque o partido está fechado em torno dela, não há dúvida. Agora, ela precisa sim ter disposição e ter disponibilidade para ir para a rua fazer campanha, especialmente porque ela já perdeu um pouco de intenção de votos, houve uma migração já da intenção de voto para o desembargador Sebastião, então ela precisa correr atrás. Agora, unida com o Flávio, né, ela vai aparecer nas peças publicitárias junto ao Flávio, então isso vai fazer com que, mais uma vez, ela tenha a possibilidade de recuperar esses votos. O nosso desafio hoje é realmente consolidar esse segundo voto aí na Bia Kicis. Esse é o nosso desafio. E eu faço aqui um apelo às pessoas do Distrito Federal e Brasil todo, porque muita gente, tem gente aqui, tem parente no DF. A Bia Kicis é uma parlamentar, gente, de altíssimo gabarito, né? Na linha daquilo que a gente falou, de analisar a vida da pessoa. Nossa, quem dera a gente tivesse mais candidatos tão preparados como a Bia. A Bia é uma mulher muito guerreira, corajosa. Eu sou testemunha dos diversos momentos em que ela foi testada na vida real e provou o preparo e a coragem. Então, nós do DF, nós temos que consolidar em torno da Bia, porque ela é necessária na política brasileira e alguém que tem coragem de votar a favor do impeachment. Porque não adianta também senador que tem rabo preso e que vai chegar lá e não vai votar a favor do impeachment. Então, vamos analisar muito bem, porque se a pessoa já entra devendo favor, ela não vai conseguir fazer muita coisa, não. Ô, Júlia, me explica aqui uma coisa. A Leila, Leila foi eleita a Leila do vôlei, né? Aí, quando ela assumiu
mandato de senadora, ela ligava, a assessoria dela ligava para as redações. Eu me lembro que a assessoria dela ligou para mim e falou assim, não pode mais falar Leila do vôlei, tem que escrever Leila... Como é que se chama? Barros. Leila Barros. Agora é senadora Leila Barros. Falei, ué, peraí, você elegeu como Leila do vôlei e agora é Leila Barros? Tá bom, beleza, tudo bem. Leila Barros. Bom, aí agora voltou a ser Leila do vôlei. Me parece que ela é Leila do Lula, né? Porque vota-se integralmente com o governo. É difícil explicar esse fenômeno que você está falando assim. Primeiro voto Michele, segundo voto Leila do Lula? Não dá. Pois é, excelente a gente começar a chamá-la de Leila do Lula, porque tem muita gente que não está raciocinando, né? Agora, Cláudio, eu digo para você, e digo não apenas como cientista política, como candidata, inclusive como ex-parlamentar, a ideia do voto feminino, ela consolidou, ela realmente é consolidada, e eu digo que o voto de buscar candidaturas femininas, né? E digo que é um fenômeno que eu observo tanto nos lugares mais pobres aqui do DF, como também nos lugares mais ricos. Então existe uma tendência do eleitor querer votar em mulheres, e eu vejo isso tanto no segmento da esquerda, como também em gente da direita, né? Então isso é uma informação que eu tô passando, é um fato. Não é mas não deveria ser assim, porque o que importa é o indivíduo. Não, a gente não tá nem no campo da discussão mais. Eu tô trazendo uma constatação. Então, eu acho que isso explica muito do porquê de a Leila pegar um segundo voto, né? Fora isso, ela utilizou muita emenda parlamentar e ela financiou, por meio das emendas parlamentares, muitos projetos sociais aqui no DF. Então, aqui no DF, nós temos muito um voto que não vou dizer comprado, né? Mas é um voto que foi conquistado por meio da transferência de recurso das emendas. Então ela trabalhou ao longo esses últimos 8 anos dessa maneira e virou para o lado do Lula, porque se ela não fosse base de governo, o governo não liberaria as emendas dela. Ela transicionou no governo, saiu do Bolsonaro, né, e foi para o Lula e decidiu se colocar para o Lula porque ela apostou muito nisso, na execução das emendas orçamentárias, na parte de esporte, de outros projetos sociais, e ela conseguiu consolidar um eleitorado. Mas ainda há muitas pessoas que talvez ainda não saibam da candidatura da Bia, ainda estavam com dúvida, enfim, sobre como seria a direita, mas daqui para frente a gente precisa deixar claro para as pessoas, porque se você é de direita, centro-direita, pelo amor de Deus, né, não tem como pensar em votar em alguém que é base do Lula. Eu diria mais, se você tem um pouquinho de amor próprio, não vote na esquerda. Não vote em nenhum candidato de esquerda, simples assim. E pergunte sempre se o sujeito já gerou algum emprego na vida, né? Se tem família, se tem filho, se defende a vida, é o que importa. Deixa eu só fazer aqui uma questão. Eu vi o vídeo aqui, Michele aí sem maquiagem, tá? Tava no hospital, né, com enxaqueca. O que eu acho? Eu acho que tem muito mais gente com enxaqueca aí na direita, quando vê uma pesquisa como essa hoje da Nexo. E a gente vai reparar que essas pessoas que estão com enxaqueca vão começar a pular de volta dentro da campanha do Flávio. Ari, alguma dúvida? Nenhuma. Se alguém até ontem estava assim, não, esse aí não é o meu candidato preferido, vamos deixar para 2030, você vai olhar e vai falar assim, opa, se eu não pular no barco, eu corro risco. Vai correr o risco sim, porque não tem jeito não. As dissidências todas aí, ó, vamos considerar que isso era, vamos dizer assim, era a prévia, né? Era as primárias americanas, vai? Virou o jogo, agora não, agora já é eleição real. Vem todo mundo pro barco. Eu sugiro a vocês, vem todo mundo pro barco, vence esse negócio, tá na mão, vence logo no primeiro turno. Depois vocês discutem espaço de poder dentro da máquina. Os seus talentos, suas qualidades, com as suas entregas, o que vocês querem entregar, tudo aí vocês vão poder negociar dentro de uma máquina que hoje está aparelhada e dominada culturalmente pela esquerda há décadas. Então que é necessário realmente um trabalho de formiguinha ali, um trabalho de, sabe, construtor de pirâmide. Sabe as pirâmides do Egito? Tem que ser um trabalho de construtor de pirâmide para você reerguer esse país. Então parem de besteira. Junta todo mundo, ganha, tira o PT, tira fora o PT, empurra o STF para lá, domina esse Congresso e vamos fazendo as mudanças necessárias. Simples assim, é o que o eleitor quer, tá? Até porque é o seguinte, do outro lado é Lula, é o Lula que viu o seu Jacques Wagner, o seu líder, ex-líder agora, né, o seu companheiro, seu irmão, sendo aí colhido pelas investigações do Master e no fim de semana estava no palanque do Jacques Wagner pedindo voto pro Jacques Wagner e pro Rui Costa. Esses caras não têm mais pudor algum, não tem cara de pau, não tem nada. Eles fazem o que fazem, eles roubam o país e ainda querem entubar, colocar a goela abaixo o candidato
que eles quiserem, mesmo o sujeito investigado ali com provas cabais de corrupção, né, e de aluguel do seu mandato, né? Eu te amo, Jacques Wagner, eu te amo, Guga Lima, eu te amo, Daniel Porcaro. É isso, é o amor dessa gente aí. Agora, pergunta se eles têm algum amor por vocês, porque isso aqui é uma demonstração clara que não há nenhum sentimento de empatia com o eleitor pagador de impostos. E aqui eu tô falando um recado pro baiano. Coloca aí. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu preciso de 2 votos. Nesse galego e nesse companheiro aqui. O Senado, o Otto sabe, está muito ruim. O Senado está num baixo nível muito grande. E é preciso que a gente tenha gente que tenha maturidade política, que tenha competência política, porque esse cara foi um governador extraordinário, esse foi um governador extraordinário, esse foi meu ministro do Trabalho, foi meu ministro da Previdência, é líder do governo do Senado. Não tem problema não, é o videozinho da Folha. A gente dá os créditos aqui. Prestem atenção, olha isso aí, gente. Jacques Wagner, faltou, sabe quem faltou ali? O Sidônio, para agradecer, né? 1,5 bilhão a agência do Sidônio e do marqueteiro do Lula recebeu aí ao longo, só em contrato aí, ao longo dos anos do PT. É uma gestão só, 20 anos, eleitores da Bahia. Chega, né? Ou vocês estão gostando do que vocês estão vivendo? É o único estado com mais de 1 milhão de analfabetos do país. Mais de 1 milhão de analfabetos na Bahia. Isso é método. Acordem. Lula acaba de demonstração de como ser Lula. Ele se acha totalmente inimputável. Ele se acha totalmente acima de qualquer coisa do bem e do mal. Quando ele começou, era porque era um sindicalista ligado aos metalúrgicos, etc. Na verdade, não era um sindicalista ligado aos metalúrgicos. Tanto que nas vezes que tinham que se conversar com os metalúrgicos do ABC, as empresas procuravam o Vicentinho. Ele era, mas o Lula é o analfabeto que conseguiu. Não, ele não foi o analfabeto que conseguiu. Ele teve escolas, não estudou mais porque não quis. O Lula era do sindicato. Não, ele era tesoureiro e fazia negócio no sindicato com empréstimos. Lula sempre foi aquela pessoa que se julga inimputável. Ele pode jogar na cara das pessoas, vou fazer de novo e vocês não têm nada a ver com isso. Ou seja, ele fez isso antes do Mensalão, ele fez isso no Mensalão, ele fez isso na Lava Jato, continuou fazendo e continua nesse discurso demonstrando tipo assim, vocês são idiotas. Ou seja, que importa que o Jacques Wagner esteja envolvido até a ponta do nariz, todo o corpo no Master, ser o agente do Master, que a Bahia seja o foco do Master, do maior escândalo que já se teve no sistema financeiro do Brasil. Nada. Ele vai e larga e diz assim, viu como vocês são idiotas, como vocês não têm como me acusar? E é isso que nós temos que contrariar. Nós temos que mostrar que nós, no Brasil, somos um país de gente direita e de direito. Nós não podemos achar qualquer coisa do Lula. O Lula só fez mal ao Brasil. O Lula, inclusive, fez mal à política. O Lula trouxe para a política essas pessoas subservientes. Observa ali, todos eles não eram políticos, eram subservientes ao Lula. Nenhum deles tem personalidade. Não é como os nossos. Os nossos discutem entre si. Dizem, eu gosto do Tarcísio, eu não gosto do fulano, eu quero o Flávio. Mas nós temos personalidades. Ele tem um cara que bota a subserviência de todo mundo. Então, isso não é política, isso é ditadura. E por isso, nós chegamos aonde estamos agora. Precisando desenvolver, criar, botar a criatividade, a produtividade do povo. Nós temos que eleger políticos e nada parecido com isso que o Lula está mostrando nesse palanque na Bahia. Experience the future. The world's leading displays,